Vamos começar a esquentar, ô Letícia. Eu já falei, pô, Letícia, isso aqui, mas eu queria que você se apresentasse um cadinho, contasse um pouquinho quem é você, para a gente começar a entrar nas nossas discussões, por favor. Prazer para quem está nos assistindo. Eu sou Letícia Cardoso, eu sou jornalista e tenho também um Instagram, um canal do YouTube chamado Canal Sem Jacá. O meu projeto começou há aproximadamente 3 anos e meio, 4 anos atrás, quando eu perdi peso e eu decidi criar um Instagram para motivar as pessoas. Eu falei assim, por que não unir a minha paixão, que é o jornalismo, de apresentar vídeos, a interesse, né, comum, porque as pessoas vinham me perguntar dicas das coisas. E eu falava, gente, mas eu não sou profissional de nutrição, não sou profissional de educação física para dar receita de nada. E aí eu decidi criar esse YouTube para eu entrevistar pessoas para darem dicas. Só que aí, né, no meio do processo, a gente vai mudando um pouco as coisas. O meu Instagram ficou uma fase bem focada em emagrecimento, eu fazia muitos desafios, postava muitos antes e depois. E chegou um momento em que eu olhei e com um olhar crítico para o trabalho que eu estava fazendo, porque acaba que é um trabalho, as pessoas é um hobby, mas toma tempo. Eu poderia estar trabalhando em outra coisa, né? Eu tenho a minha profissão em paralelo a isso, mas é um tempo que a gente gasta absurdo com as mídias sociais, com as redes sociais. E aí eu olhei com um olhar crítico para isso e falei assim, poxa, é melhor repensar. Eu acho que eu não estou sendo a influência que eu gostaria de ser. Aí chegamos a esse ponto que Valdir me procurou para fazer essa live e eu falei, olha, Valdir, está acontecendo isso, e fui falando um monte de coisa que eu acho que a gente vai conversar ao longo desse tempo. Perfeito. Eu acho que foi engraçado mesmo, porque acaba que a sua inquietação nasceu colado, né, com essa ideia da live que está nascendo. E eu acho que essa inquietação, na verdade, é a nossa live, né? É o que há de mais importante para a gente. Por quê? Porque o que acontece? Você já falou que no momento inicial você escolheu fazer o canal não sendo um profissional específico da área de nutrição ou da área de atividade física, mas com a perspectiva de, como jornalista, você poder trabalhar com isso também. Mas chegou um momento em que, no fundo, você se tornou muito mais uma influenciadora de hábitos, né, da prática de atividade física e da alimentação, do que propriamente alguém que estava expondo, né? Então você transitou, e uma transição que é quase natural quando a gente está falando, sobretudo, do Instagram. Como é que foi isso para você, né? Essa virada acontecendo? Foi algo lento? Foi algo repentino? Como que você sentiu com relação a isso? Foi algo que eu não pude perceber. Quando eu vi, já tinha sido, entendeu? As coisas foram desenrolando. Eu acho que a gente é muito difícil a gente não entrar no assunto redes sociais nessa live, apesar de ser uma live sobre autocuidado, né? Não, mas né, é sobre as redes também. Pois é. Porque o que é isso? A gente entra, a gente acha que a gente é protagonista e que a gente é agente, né, no sentido de ator da rede, só quando a gente vê, a gente é engolido. Quando a gente vê, a gente está sendo uma pecinha da engrenagem. E aí eu acho que foi isso que aconteceu. Eu estava produzindo conteúdo, e quando eu vi, eu estava vítima do algoritmo. Olha, eu sei o que me dá mais curtida, eu sei o que me dá mais comentário. Quero, foto de antes e depois, fotos mostrando o corpo. Então, eu vou fazer isso, porque eu vou ganhar mais likes. Só que, tipo assim, qual que era o objetivo disso? Eu não parava para pensar. De repente, eu vi, essa semana eu postei foto de prato, receita, ou então frases aleatórias, porque os formatos variavam e eu ia percebendo isso. E aí, tipo assim, não dava nem 100 curtidas. Poxa, eu tenho mais de 10 mil seguidores, não dá nem 100 curtidas uma postagem de uma frase, de um prato. Como assim? E aí você vai sendo instigado, acho que é um afago ao ego, né? Likes, os comentários, a interação.
quando a gente vê, a gente não está produzindo conteúdo que a gente gostaria de produzir, mas sim produzindo conteúdo que realmente tem mais engajamento, que tem mais resposta. E querendo ou não, isso é o... Qual o objetivo disso? Se não um afago ao ego, entendeu? Porque tem pessoas que trazem uma remuneração para isso. Se você tem uma empresa, você realmente tem que buscar o que te dá mais engajamento, que coloca mais em evidência o seu negócio para você ganhar dinheiro. Mas quando que nós somos pessoas comuns que estamos nas redes sociais ou enquanto influenciadores, blogueiros, seguimos a mesma lógica? Dá a impressão, de certa maneira, que tem um jogo correndo, né? Um jogo de quem se engaja melhor, um jogo de quem tem maior projeção. E, no fim das contas, quando você entrou nesse jogo, é um jogo que se gosta de jogar no momento inicial, né? Porque, foi o que você disse, tem esse afago ao ego e há uma espécie de reforço positivo. A gente faz alguma coisa que cai no gosto da nossa audiência, de quem está assistindo, e a gente recebe esse reforço positivo. Então, no momento inicial, foi bom, né? É gostoso esse processo inicial. Mas me interessa saber também como que foi esse seu processo de... Pô, foi bom, maneiro, mas começou a me incomodar. Você começou a sentir quando que havia alguma coisa ali que te incomodava? Você sentiu respostas negativas de alguma maneira? Pessoas te cobrando coisas, por exemplo? Alguma coisa nesse sentido, não? Não, sim, claro. Por exemplo, quando o meu objetivo era pregar a vida saudável, né? E aí isso foi distorcido um pouco para o lado do emagrecimento, até por eu fazer desafios e tal. E aí, às vezes, eu postava uma foto de um brownie, uma foto de um vinho, uma coisa que não é, vamos dizer, de dieta. E aí eu recebia respostas negativas, tanto online quanto offline. Online, por direct, recebi, você tá comendo isso? Recebia unfollows. Era muito engraçado. Olha só, interessante. Esse negócio de acompanhar as métricas do Instagram, eu recebia muitos unfollows no dia que eu postava que eu tava comendo uma besteira, vamos dizer assim. E também no offline, como eu disse, as pessoas me julgavam. As pessoas começaram a me chamar de Senjacá, entendeu? Eu perdi meu nome, eu perdi minha identidade. Olha, interessante. E aí, na academia, oi, Senjacá. Tipo assim, é isso que eu quero, sabe? Quando eu comia alguma coisa fora, em um evento, uma festa, mas você não é Senjacá? Você tá comendo essa... E esse foi o primeiro start. E aí eu comecei a mudar um pouco o tipo de postagem, só que esse não foi o momento em que eu dei o basta. Eu acho que chegou uma fase em que eu me sentia obrigada a postar e eu não tinha vontade. E eu falava assim, ai, saco, eu tenho que gravar story hoje. E aí eu falei assim, por que eu tô com esse tipo de pensamento, sabe? Ninguém tá me obrigando. Na verdade, tava, era o algoritmo, porque eu sabia que ia cair. Era o tal do reforço positivo. E aí eu falei assim, não, isso não tá me fazendo bem, eu tava ficando ansiosa. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, então tava intensificando isso. E eu decidi ficar um mês longe do Instagram. Desativei minha conta e foi assim, maravilhoso. Olha só. Pensei até em nem voltar. Mas... Não, isso é muito interessante, porque você primeiro falou que você começou, de certa maneira, a postar coisas que fossem adequadas a esse público, ou seja, que o público fosse responder positivamente. Ou seja, você foi perdendo, talvez, parte do que você gostaria de falar, de fazer, enfim, parte do que você é, para poder adequar-se a essa audiência que ali estava. E depois você fala que isso aconteceu, inclusive no mundo offline, né? Você passou a ser chamada pelo nome do canal, né? Então, esse comprometimento, de certa maneira, chega a um ponto que nos apaga. Será que é isso mesmo? Que a gente não consegue ser o que não está lá na rede, né? O quanto que nos define essa rede, afinal? Cassel, que é um sociólogo que estuda muito internet, e eu já estudei por causa da minha área de profissional, ele diz que se você não está nas redes, você não existe. Ele associa a identidade a estar nas redes. E é muito isso. Então, poxa, você foi na academia e não postou? Você comeu o quê e não postou? Todo mundo posta tudo hoje em dia. Um exemplo clássico é aquela foto de que
não sei, 1990 e anos 2000. Tem uma comparação aí na internet de um show. E, há um tempo atrás, o pessoal curtindo. E hoje em dia, todo mundo filmando, com os ecrãs. Então, acaba sendo algo... Você, para viver, você tem que provar que você viveu. Nossa, perfeito. Então, pode falar. Eu tenho uma percepção muito parecida. Na verdade, eu me senti compelido a vir para o Instagram. Meu Instagram, estou em setembro, né? Eu faço 1 ano de Instagram neste momento. E um milênio tardio, né? Porque eu resisti ao máximo que eu podia. Porque eu olhava para o Instagram e falava assim, gente, eu não sei o que eu vou fazer ali. Eu não sei, sabe? Mas é exatamente isso que você falou. Ainda mais eu na posição de professor. Por exemplo, sente a necessidade de estar online de alguma maneira. Mas é engraçado porque... Você citou o Castells, que é uma figura assim, incrível, né? Hoje, inclusive, ele é ministro das universidades na Espanha. Ele mesmo, ele fala que, em certa maneira, dependendo da maneira como formos educados, e aí no sentido, inclusive, de educação escolar, a gente usa a internet, na verdade, para fazer estupidez, né? Ele fala uma nação que é bem educada utiliza a internet para o progresso, e aí, ele usa o termo nação, mas acho que isso pode ser aplicado ao indivíduo também, né? E sem essa educação, a gente usa para fazer uma série de estupidezes. E, no fundo, a gente, quando fala de se educar para as redes sociais, é uma coisa que a gente está fazendo agora, porque elas são ridiculamente recentes, em um nível de generalização que elas atingiram que ultrapassa qualquer coisa que aconteceu antes, porque a rádio, que foi o primeiro grande meio de difusão de massa, ele demorou a estar em todas as casas, a televisão começou a se tornar popular em 60 e foi devagarzinho, o smartphone é de 2007, ele nasceu ontem, tem 13 anos de idade, e hoje no Brasil já existem mais smartphones do que pessoas, né? Então a gente se viu compelido a estar em todos esses mecanismos, em todas essas redes sociais e aquilo que nos cobra, sem nunca, de certa maneira, ter refletido sobre como utilizar. E o que acaba acontecendo, exatamente dentro do que você falou, é que a gente se entra no jogo e acaba sendo preso pelas regras do jogo, né? O algoritmo me manda fazer alguma coisa e eu vou lá e faço, né? Uma coisa interessante é a gente se questionar mesmo se existe liberdade, né, naquilo que a gente faz na internet, ou se de alguma maneira essa liberdade está sendo condicionada, tolhida. Com certeza. Isso que você falou me fez lembrar de uma definição do Walter Longo. Ele fala que a gente está na idade média de mídia, né? Na idade média. E aí, um dos fatores que são base, né, para essa idade, para esse momento atual, é o tribalismo. Porque cada vez mais a gente se separa em grupos. Porque antigamente você estava na frente da televisão e você era obrigado a ver com seu pai o Jornal Nacional e era obrigado a assistir a novela da sua mãe, mesmo que você não gostasse, só tinha uma televisão. E vocês tinham que debater e conversar porque era aquilo que tinha. Hoje em dia a gente tem um mundo personalizado. A gente tem streaming, as pessoas não assistem mais TV aberta, elas podem escolher o que elas querem assistir. Os streamings cresceram absurdamente agora na pandemia, tanto de música quanto de Netflix, Amazon Prime e etc. Outras coisas também são o que a gente busca de notícia na internet, já que as pessoas se informam mais hoje em dia pela internet, e também os nossos interesses nas redes sociais. Se a gente tem o interesse de, vamos voltar ao tema aqui de fitness, de, sei lá, de viagem, de decoração, o algoritmo vai mostrar aquilo, de novo, pra gente. Ele não vai mostrar uma coisa que não tem nada a ver com a nossa personalidade. Ele sabe o que você gosta. Justamente pra quê? Pra você curtir, pra você ficar mais tempo nas redes. E acaba que nós nos prendemos a uma bolha feita por nós mesmos. E pelo algoritmo que a gente não sabe que existe, não sabe que, poxa, ele tem essa capacidade, mas tem. Não, perfeito. Tem um camarada chamado Elie Parisier, eu não sei como é que fala o nome dele, porque eu não sei se ele é francês, se ele é americano, pode ser Parasier, não sei. Mas ele tem um livro chamado Filtro Invisível, e ele fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a gente às vezes fala da bolha como se a gente fosse jogado numa bolha e, estou preso aqui.
mas há um esforço ativo para que a gente deixe na nossa bolha só aquilo que nos interessa. Aí, tanto no campo político, que não é o nosso foco agora, quanto no campo daquilo que a gente quer ver com relação à saúde, a corpo. Então, se de certa maneira eu estou ali pilhado, nossa, eu preciso emagrecer, não sei o quê, eu acabo sendo compelido a ir atrás exatamente das referências que vão estar orientadas nesse sentido, né? Então, a gente mesmo, se não parar para pensar, a gente ativamente constrói a nossa bolha, constrói a nossa tribo e fica confortável ali dentro, né? Com certeza, a gente vai fazendo isso, definindo os nossos interesses, tanto em questão de dando like, quanto, você disse, da questão política, polarizando mesmo. Ah, tá falando uma coisa que eu não concordo, tô com raiva, vou lá e dou um follow, entendeu? Então a gente acaba ficando se protegendo de opiniões contrárias. Perfeito. E eu acho que isso tem muito a ver com algo que a Mariana Mendes, que inclusive vai fazer a live de quinta-feira, uma live sobre autocuidado feminino, vai fazer ela e a Loruama no perfil Mulher Sementeira. Ela comentou ali se a gente já viu, né, o dilema das redes. Eu não vi, mas eu sei que você viu, né? E tem absolutamente tudo a ver com isso que você está falando, né? Inclusive a ideia que você disse. O objetivo da rede é que a gente fique lá o máximo de tempo possível, né? Isso, com certeza. Eu já sabia disso porque por trabalhar com comunicação, mas é absurdo saber também que isso afeta diretamente a autoestima das pessoas. Por exemplo, uma pessoa que não recebe like, postou uma foto e não recebeu like, ela vai ter a autoestima dela ferida, sabe? Tem pesquisas que mostram o aumento da depressão e da ansiedade por causa das redes sociais. Esse próprio documentário, eu assisti ontem, inclusive, ele tem uma comparação da data que surgiram as redes sociais com o aumento do índice de suicídio de adolescentes e pré-adolescentes. Ele fala também dos jovens, que no caso são a geração Z, né? São os mais novos que nós dois, no caso, que são pessoas que nasceram em 1996 até mais recente agora. Eles estão cada vez mais expostos, porque a gente ainda teve um processo de adaptação. A gente viu tudo isso surgir. Eles já nasceram com tudo isso. E já foi tudo muito acessível desde muito novo. Hoje em dia, para a criança ficar quieta, a mãe dá um celular, sabe? As crianças sabem desbloquear. Sim, e aí, sim. Isso tem um impacto direto na formação de personalidade, de autoestima. Eles são menos suscetíveis a tomar riscos, né? Aí tem dados também do documentário que falam que eles são menos suscetíveis a tirar carteira, a sair para um encontro, carteira de motorista, no caso, né? E sair para um encontro amoroso, coisas que a gente fala, como assim? Tem relação? Mas tem relação. Claro, claro. Poxa, será que eu vou falhar? Qual que vai ser a aprovação dos outros? O que os outros vão pensar? Então, tudo isso afeta. Nossa, veio muitas coisas juntas na minha cabeça agora. Jogar uns dados para cima. Tem um comitê de pesquisas científicas em Londres, que diretamente ligado ao governo da Inglaterra. Eles fizeram pesquisas, porque Londres está com uma epidemia de solidão, né? Eles, inclusive, foram o primeiro país do planeta a ter o Ministério da Solidão, para ver que o negócio lá tá feio mesmo. E aí, por conta disso, começaram a fazer pesquisa em torno disso e chegaram à conclusão que o Instagram, aqui onde nós estamos, é a rede que mais causa dano à saúde mental das pessoas, sobretudo os jovens, né? Ligado a isso, uma pesquisa internacional, que eu não me lembro qual foi, concluiu que jovens brasileiros usam por volta de 9 horas da internet por dia. E uma pesquisa da Motorola de 2015, essa para mim é uma das mais sofridas, chegou à conclusão que 49% dos membros, né, da chamada geração Z, mais jovens do que nós, eles consideram o celular o seu melhor amigo, porque está sempre ali junto com eles. Então, a gente está lidando, né? A gente está falando de uma geração que está presa ao celular o tempo inteiro, que está vinculada, de certa forma, às redes sociais como um todo, como consumidor e como produtor de conteúdo, e que é afetada por aí junto com outro pedaço que me veio à cabeça também, por uma questão que é fantástica, a análise muito triste à existência,
que chama Cyberdesinibição. Tem um camarada chamado Daniel Goleman, vira e mexe aparece propaganda, né, dele. Seja aluno do Daniel Goleman no meu Instagram. O Daniel Goleman é um cara da psicologia social e ele entende que a internet ela é um ambiente de desinibição das pessoas. Um ambiente que se sente confortável em vários sentidos. Tanto para você xingar alguém de uma maneira que você jamais xingaria frente a frente, quanto para você, sei lá, tô falando com o gatinho, com a gatinha, aí você manda mensagem do jeito, não sei o quê, porque você sempre tem tempo para pensar como vai responder, porque você não tá vendo a reação da pessoa, porque você mede coisas, porque você printa e manda no grupo dos seus amigos, por que eu respondo, o que eu vou fazer. Então, há um ambiente de extrema segurança nessas redes. Extrema segurança no sentido de que você não vai ser afetado diretamente. Uma vez que esses jovens estão submetidos a esse ambiente 9 horas por dia, estão tendo a saúde mental afetada exatamente pelas expectativas que são criadas por conta desse ambiente, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que esses jovens, no fim das contas, fazem isso que você falou, né? Eu não vou sair de casa, eu não vou encontrar, né? Vou encontrar amoroso, porque se eu o fizer, eu não tenho esse controle. O que for falado para mim ali frente a frente, como que eu vou dar essa resposta? Vou travar, exatamente. Eu não estou tão desinibido. Eu domino o meio digital, mas não necessariamente domino a convivência interpessoal, que é uma coisa que o ser humano sabe fazer desde sempre, né? É verdade. Ela fica suscetível ao que acontecer, né? Ela não sabe como reagir, ela não tem aquele tempo de ação. Pode falar. Não, eu ia fazer uma observação, mas eu acho até que é a sua mãe ou a impressão minha? Será que Não. Será que essa escravidão das pessoas não, né? acham os padrões com o aumento de suicídio? Não entendi a pergunta. Me parece que essa escravidão a gente se sentiu obrigado a estar na rede, até em certo sentido, me parece, no Instagram ao menos, ser feliz o tempo inteiro, né? Que ninguém gosta de ver coisa triste no Instagram. Se isso está relacionado com o aumento de suicídio entre jovens. Acho que foi o que você falou mesmo, né? O documentário mostra. Tá sim, O documentário mostra. Assistam. Dilema das redes. Eu acho que, assim, mudando de assunto, continuando no mesmo, a gente veio aqui, deu o nome da live de o corpo como espetáculo. E eu acho que você poderia explicar pra gente o que é a sociedade do espetáculo, né? Você, com melhor que ninguém, pode explicar para quem está nos assistindo, porque eu acho que esse conceito é bem importante para debater a internet e Perfeito. A nossa relação. Perfeito. Eu gosto muito desse conceito. Quando eu li o Guy Debord, eu levei um susto. O Guy Debord é um pensador daqueles caras que não te dá o conceito certinho, né? Ele sai falando e você que entende o que você conseguir. O Cidade do Espetáculo foi escrito em 1967 e um livro em que, em larga medida, ele tenta defender que, a partir do momento em que a televisão se tornou generalizada nos lares, e ele está falando dos lares europeus principalmente, as pessoas passaram a ter uma identificação passiva com o espetáculo e substituindo essa identificação passiva com a vida que elas levavam. O que ele quer dizer com isso? Pensa um jovem, por exemplo, que mora numa cidade do interior da Hungria, uma cidade que tem suas práticas, as suas tradições, suas vestimentas, sua música tradicional e por aí vai. Só que na década de 60 começa a aparecer na televisão os Beatles, os Rolling Stones e quem é mais que seja. Então esses jovens passam a assistir a televisão e ficam, caraca, isso é muito maneiro. E eu quero a roupa daquele cantor, eu quero a moto que ele está usando, eu quero agir igual aquele cara, eu quero ouvir as músicas que ele está ouvindo. Então eu vou abandonar a minha vida prática para me identificar com esse espetáculo e eu vou apenas viver a minha vida tentando me adequar ao que esse espetáculo traz pra gente, né? Agora, essa dimensão do Debord seria fantástico se ele tivesse vivo hoje, né, para fazer um comentário. Essa é uma dimensão que se altera por completo no momento que nós estamos vivendo, e eu jogo de volta para você, né? Como que você vê esse processo da espetacularização da vida? Se antes a gente se adequava passivamente à televisão, que é um polo de emissão fechado, né? Sai da televisão e chega na gente. Como que é isso agora nas redes sociais, em que o próprio contexto se define pelo polo de emissão aberto, né? Tanto eu quanto você podemos produzir espetáculos de nós mesmos. Como que é isso? Eu acho que esse é um ponto principal, né? Para a gente começar o nosso debate. Porque a sociedade do espetáculo surgiu pensando na televisão, pensando nesse interesse, né? De ter o que eu não tenho, mas que eu vejo.
E aí, na internet, isso é amplificado. Por quê? A gente tem uma comunicação horizontal, em que todos nós somos produtores também, né? A gente, na televisão, era um emissor para um público imenso, para a grande massa. E na internet, todo mundo pode produzir, todo mundo é autor. Esse é o próprio princípio do YouTube, né? Qualquer um pode ser um produtor de conteúdo, pode mostrar a sua individualidade, expressá-la em vídeos, de forma que seja. E isso também se repete em outras redes sociais. E nesse momento em que a gente tem várias redes sociais com muitas pessoas mostrando coisas diversas, nós acabamos ficando insatisfeitos com as nossas vidas. Olha, eu queria tanto viajar, tirar um ano sabático, né? Igual essa menina do Instagram que faz. Eu queria tanto ter esse corpo perfeito. Jesus amado, por que eu não consigo, sabe? Ou então, por que eu não tenho dinheiro para reformar minha casa e deixar ela maravilhosa? Do jeito que esse escritório de arquitetura mostra, ou que essa blogueira mostra. E acho que isso a gente vai gerando inconformismos com a nossa vida, que às vezes, nem tá tão ruim assim, sabe? Mas a grama do vizinho é mais verde. E agora a gente tem mais facilidade em ver a grama do vizinho, porque a grama do vizinho está exposta o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a outra coisa também é que a gente compara o nosso bastidor com o palco alheio. Perfeito. Muito bom. Porque as pessoas, todo mundo maqueia, né, gente? O que mostra nas redes sociais. São poucas pessoas que vão postar, estou chorando aqui. Hoje meu dia foi péssimo. Pra que as pessoas vão postar isso? Não, Instagram é a rede da felicidade. Exato. Tá todo mundo lindo, todo mundo perfeito. E isso vai produzindo sensações que não são tão boas, talvez, em quem assiste, né? Não, excelente. Uma das coisas que mais eu sinto, aliás, a coisa que mais me faz sentir falta de dar aula presencial é que quando eu estou falando de assuntos que são muito próximos da nossa vida, eu vejo os alunos reagindo, né? E quando a gente discute essas questões de redes sociais, às vezes eu falo o seguinte, gente, às vezes você tá lá, você tá triste, aí você faz uma pausa no estudo, pega o Instagram e você vê todo mundo feliz, não sei o que das coisas, você fala assim, minha vida é tão ruim. Aí o que você faz? Você vai, monta um cantinho de estudo, organiza, tira foto, fala, tô aqui estudando. Posta e se sente melhor, mas na verdade você está procrastinando tem 2 horas. E eu vejo que as pessoas reagem a isso de maneira assim, cara, eu faço isso, né? A gente não apenas esconde bastidores, mas a gente constrói a narrativa. A gente se perde não para assistir ao espetáculo, mas para produzir um espetáculo que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo, que não tem nada a ver com o que é a nossa vida, né? Isso enfim, talvez seja a mais cruel ação dessas redes relacionada em larga medida com tudo que a gente está falando, com saúde mental, com suicídio. Aproveita e jogo a pergunta do Recruta, pergunta não, né? Observação do Recruta. Recruta Team, né? O perfil. Ele diz que nas academias que ele trabalha, ele repara que muita gente tira foto para poder chamar atenção e se sentir melhor, né? Receber o reforço positivo que a gente tinha falado, né? Com certeza. As pessoas... É aquilo, né? Não, porque se não postar, não foi. Não malhou. Não... Isso. Tem mais perguntas aqui. Lá para baixo. Não, acho que é o nome do documentário, né? Isso. Ótimo. A Mari falou. Não, a Mari já nos salvou ali. Bom demais. Esqueci o que eu ia falar, mas não tem problema não. Vamos pular pro próximo. Tem infinitos pontos, né? Vamos já pular para outros que nós temos disponíveis aqui para a gente poder se divertir. Bom, uma vez, né, que a gente tem o espetáculo da internet e a gente se sente compelido a se adequar a esse espetáculo da internet, a gente foi o que, né, trouxemos para cá, a gente acaba se perdendo de nós mesmos. Em determinado momento, você disse que você virou e falou assim, cara, tô me perdendo. Não foi isso? Você falou assim, tô aqui seguindo o fluxo, ganhando curtidas, postagens, mas não é isso. Quando que foi, né? Você virou e falou que ficou 30 dias sem, agora, de certa maneira, você está buscando retornar de maneira diferente. Como que foi esse processo de virada? Porque é um processo que, de certa maneira, todos nós ou estamos vivendo ou precisamos viver, né? Para que a gente possa ter um uso autônomo e saudável das redes.
Bom, pra mim, assim, eu acho que juntou com a pandemia, sabe? Foi nesse Uhum, isso de pandemia e eu tava fazendo muitas matérias muito tristes no jornal, escrevendo coisas muito pesadas mesmo, sabe? Muita gente passando sim. fome, muita gente morrendo. E aí eu ficava assim, caramba, e eu tô, tipo, falando de faça exercício em casa, sabe? Enquanto Uhum, tem gente passando por perrengue. Não tava compatível, sabe? Eu não tava feliz, porque eu tava sentindo, tava sendo empática às pessoas que eu entrevistava, porque elas me contavam toda a história de vida, e aquilo parou de fazer sentido para mim. Mas, conforme a gente tá falando da produção de conteúdo, chega um momento em que a gente vira o conteúdo, né? uhum. Você não produz um conteúdo mais, você é o conteúdo. E a partir do momento em que você não consegue transmitir verdade, não faz mais sentido. Acho que a Uhum. gente, nas redes sociais, é completamente o conteúdo, o próprio conteúdo. Até mesmo porque a estratégia de marketing, né, as pessoas que estudam essa área, dizem, mesmo que você esteja vendendo um produto, vamos supor que eu estou vendendo um curso de culinária. O meu Instagram, se falar só de culinária, não vai gerar tanto interesse quanto se eu mostrar que eu estou indo ao cinema, Uhum. qual filme que eu estou assistindo. As pessoas criam empatia por pessoas. Exatamente. Então, chega um momento, independente da área que você trabalha, você vai virar o produto. Outra pessoa que falou isso também, que eu assisti, foi a Explica Ana. Eu esqueci o nome dela. É uma menina que trabalha na XP e que tem um Instagram para explicar finanças. E ela falou justamente isso, que ela criou um Instagram porque ela queria falar de forma mais acessível com as pessoas sobre investimento e mostrar que economia era para todo mundo, mas chegou a área de marketing da empresa e falou assim, aqui, hoje você não foi na academia, não? Aí ela falou assim, fui, mas o que tem isso a ver? Ela falou, você não postou. Ela falou assim, mas eu falo sobre investimentos. Aí o diretor de marketing da empresa virou para ela e falou, não interessa. As pessoas se interessam por você, você vai ter que postar. E desde então o trabalho dela virou praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque mesmo quando ela está fora da empresa, ela tem que gerar audiência, interesse pela personalidade dela. É um intraempreendedorismo. Uhum. Muito interessante, né? Porque aí você se vê, literalmente, né? Se vê preso, obrigado a estar falando de si mesmo. Porque parece que é uma luta o tempo inteiro que a gente tem que ter para atrair a atenção, o interesse das outras pessoas, né? É como se, de certa maneira, as redes sociais nos infantilizassem a todos, porque a gente passa a lutar sistematicamente pelo interesse de quem está à nossa volta. Exatamente, para sermos mimados com atenção. Perfeito, perfeito. A Júlia Franca, grande figura humana, seja muito bem-vinda. Júlia fez um comentário legal ali. Ela fala que a reificação continua, né? A objetificação dos corpos. Eu acho que isso puxa um gancho para eu te perguntar até uma outra coisa. No fundo, né, a gente está conversando sobre redes sociais, o corpo, o espetáculo do nosso corpo, etc. Mas para nós dois é completamente diferente. Se eu postar foto vestido igual mendigo, descabelado, o barrigudo, qualquer coisa, vai ser de um jeito. Agora, evidentemente, no mundo em que nós vivemos, isso não é só as redes sociais, né? Isso é mundo e pronto, acabou, né? Talvez com exceções, sei lá, uma Finlândia da vida, eu também duvido que seja 100%. A gente tem toda uma construção, né, do patriarcado que modifica os pesos e as medidas da maneira como a gente se expõe, né, e do que se espera de cada um de nós. Como que é isso para você? Como é que você se sente com relação a isso? Ó, sumiu. Senhoras e Voltou? senhores, eu estou Já vendo. voltei. Eu estou te ouvindo, estou vendo uma luz lá em cima, mas tá tudo escuro. Será que eu tô doido? Ah, não achei Voltou. você. Voltou, voltou. Então, essa questão do patriarcado e do corpo na internet, né? É uma linha muito tênue, assim como é uma linha do até onde é o autocuidado, até onde é exposição exacerbada, qual é o que é cada coisa. Porque assim, eu tenho a liberdade para mostrar o meu corpo, para escolher o que eu quero se eu quero ser magra, se eu quero manter o meu peso, se eu quero
sei lá, comer e não ligar para o corpo. Eu tenho a liberdade, teoricamente, né? E eu escolho fazer atividade física e ter uma vida saudável. Porque eu quero não ter só uma vida saudável, mas ser bonita e me considerar bonita. E acho que isso é para minha autoestima. Mas até quando isso é realmente para minha autoestima? Ou até quando isso é para seguir e corresponder a um padrão da sociedade que diz que o belo é isso? Então, é uma linha extremamente tênue. Até onde, né? O que a gente faz é realmente a nossa vontade ou a gente está sendo guiado pelo que a sociedade impõe? Então, é bem complicado. Perfeito. De certa maneira, né, a gente observa a cultura ocidental. No Brasil, isso é muito marcado. Os objetos de divulgação publicitária, os objetos de cultura, os programas de televisão, eles são feitos para atender ao olhar erótico masculino. Então, você não vê propagandas, sei lá, com homens seminus vendendo cerveja, mas você vê propagandas com mulheres seminuas para poder vender cerveja. Então, estabelece-se, de certa maneira, toda uma cultura que legitima, que acha que está tudo bem a gente objetificar os corpos de mulheres, colocá-los para tudo quanto é lado, para atender um olhar erótico que é eminentemente masculino. Então, toda essa cultura de erotização, em larga medida, é uma cultura que atende ao olhar masculino e uma cultura que, de certa maneira, prende, né, o corpo feminino a estar adequado a essas regras. Eu vi uma postagem do Anderson França, eu adoro o Anderson França, eu acho ele assim, eu não preciso concordar com tudo que ele diz, mas eu acho uma figura singular, com um pensamento muito próprio. O Anderson França fez uma postagem falando, olha só, a gente está aqui no Instagram, você sabe quem que mais se fode com isso aqui? Mulheres. Porque o Instagram está o tempo inteiro dizendo, seja bonita, tenha cabelo liso, seja branca, seja magra, seja assim, seja assado. E, no fim das contas, acaba sendo isso mesmo, né? Eu lembro que Raíssa comentou comigo recentemente de uma moça que ela acompanhou no Instagram dizendo, olha só, eu estou produzindo conteúdo, mas eu não estou tendo resposta, eu não estou recebendo curtida, eu não estou conseguindo render o meu trabalho, não estou fazendo venda. Então eu vou parar de fazer essas merda tudo de conteúdo, eu vou gastar o tempo que eu gasto pensando em conteúdo, montando coisas para poder malhar, para poder me arrumar, para poder ficar bonito e postar aqui. A pessoa trouxe isso assim para o explícito, ela percebia claramente isso acontecendo, essa pressão absurda que está ali no entorno, e falou assim, vou fazer isso, né? Como é que você vê esse processo? A saúde mental, no fim das contas, da mulher, por causa da rede social, acaba sendo mais afetada? Para mim isso não tem dúvida nenhuma. Até porque, vamos pensar aqui numa foto de uma mulher de biquíni. O homem até vai olhar, mas a mulher que vai olhar, vai voltar e vai ficar se comparando. Então, eu acho que é muito mais para as mulheres do que para os homens, entendeu? A gente tem uma construção do o que é bonito pela sociedade patriarcal. Mas eu acho que nas redes sociais, as mulheres são muito mais afetadas e consomem mais esse tipo de conteúdo até do que os homens. Eu acho que elas consomem a questão das mulheres de biquíni malhando e fazendo e acontecendo, entendeu? Porque elas acabam se comparando e querendo ser igual, se espelhando. E isso não é bom, lógico, para a cabeça, porque a gente acaba achando que, poxa, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu não estou sobrecarregada com um monte de imagem, achando que aquilo é a realidade de fato, que só eu que não me enquadro? Então, eu acho que, de fato, as mulheres são as mais atingidas pelas redes sociais. Perfeito. A Mari Mendes retorna aí e nos pergunta, né? Esse olhar masculino também parece construído, né? Basta, assim, alguns minutinhos de antropologia para ver que, sem dúvida nenhuma, qualquer estudo que é feito de comunidades isoladas, da época do Malinowski até hoje, você não tem homens que ficam secando mulheres, né? Você tem, muitas vezes, você tem exercícios dos dois gêneros para se embelezar, né? Para poder atrair a outra pessoa. Mas, cara, o tempo inteiro, qualquer novela, qualquer propaganda na televisão, é construído de maneira, inclusive, violenta, permanente, o tempo inteiro a criação de uma ideia de que é preciso se adequar a um determinado corpo, é preciso se adequar
a uma determinada estética que está posta, né? E o machismo está presente, acaba sendo um machismo, né? A gente sujeitar as mulheres a se adequarem para serem aceitas. E isso está presente na nossa sociedade diariamente. Então, em coisas que a gente nem percebe, até mesmo não só nos homens, mas nas mulheres. Isso está enraizado. Então, a gente tem que trazer a reflexão para que a gente possa pensar os nossos comportamentos e avaliar realmente com pensamento crítico. A gente está falando muito, Letícia, de desgraças das redes, né? De como que a rede afeta a nossa saúde mental, como que ela oferece uma pressão e parâmetros irreais, como que a gente coloca o palco em cena e a gente acha que o nosso bastidor precisa ser equivalente àquele palco, como que, de certa maneira, a gente está sofrendo por conta disso tudo. Mas tem solução? Assim, a solução é o quê? Abandonar as redes sociais, jogar tudo para cima? A solução o que se pode fazer para a gente melhorar a nossa relação com essas redes, para a gente não se sentir tão preso, né, necessidade de se adequar aos parâmetros estabelecidos? O que a gente faz? Eu acho que é impossível a gente dizer que abandone. Não existe como, gente. O mundo é tecnológico. E a gente tem os benefícios também. A gente encontra os nossos amigos agora na pandemia. Imagina só se não existisse internet. Imagina há anos atrás, quando teve outra pandemia, como que era, entendeu? As pessoas realmente precisariam, no caso, se separar e ficar separadas. A gente ficou longe dos nossos avós, dos nossos pais, para não transmitir, mas a gente tinha um contato, videochamada por diversos aplicativos, mensagem, ligação. Então, tem o seu lado positivo. Não há como abandonar isso hoje em dia. Senão a gente vai ficar, né, excluído da sociedade. Como o Cássio falou, é a forma de exclusão. Eu acho que a solução é a gente ficar se questionando diariamente, porque eu posso ter consciência hoje de que, poxa, eu estou sendo sugada e redefinir o meu posicionamento, mas se eu não tomar cuidado, isso acontece de novo. Então, eu acho que é manter um pensamento crítico e avaliar para que essa ferramenta não utilize a gente, ao invés da gente utilizá-la. E o grande problema também é que as redes sociais, elas não são só uma ferramenta. Elas estão sempre se aprimorando. É uma máquina, não uma inteligência artificial que está sempre se desenvolvendo e aprimorando para fazer a gente mais viciado. Então, a gente ter esse pé atrás e de pensar e de dosar quanto tempo que eu vou ficar nas redes sociais, isso realmente está afetando a minha produtividade ou não. Eu estou deixando de encontrar os meus amigos pessoalmente, num contexto fora de pandemia, tá, gente? Eu estou deixando de encontrar os meus amigos porque para ficar mais tempo online, ou então estou achando que só uma mensagem no WhatsApp é suficiente. Sabe? Acho que a tecnologia acaba afastando a gente, une e afasta a gente. Paradoxo isso das pessoas. Tem uma amiga minha que eu não via há 1 ano e meio. E eu falei assim, como eu não te vejo há 1 ano e meio? E ela também não tinha essa sensação, porque a gente se comunicava pela internet. Eu falei, não, a gente tem que se encontrar pessoalmente. Isso antes da pandemia também. E eu acho que então é isso, é dosar a vida real com vida offline, com vida online. Ter momentos para a gente esvaziar nossa cabeça e tirar todas as influências, no caso, e aí isso da forma que for melhor para você, uma meditação, um yoga, uma leitura, uma pintura, algum momento offline que você consiga se concentrar e que você não seja sugado pelas redes, porque é preciso ter equilíbrio. Perfeito. A Márcia Rodrigues, aparentemente do PSOL, faz uma observação, né? As redes sociais são o maior vício da sociedade atual, e é vício mesmo, né? O Sean Parker, que é ex-CEO do Facebook, ele, se eu não me engano, foi em 2015, ele deu uma entrevista em que ele fala que deliberadamente Zuckerberg entendia que havia uma fragilidade psicológica das pessoas e essa fragilidade psicológica poderia ser estimulada a partir da curtida, dos comentários que literalmente geram descarga de dopamina. A gente produz um neurotransmissor
para avisar, olha, uma recompensa bioquímica no nosso organismo quando recebe essa resposta positiva, né? Então, gera um vício que está relacionado com aquilo que você falou, a nossa necessidade de sempre postar. Mas a Mariana traz pra gente ali o fato de que tirar um tempo, né? Um dia da semana offline pode ser um jeito bacana. E ela comentou nas redes dela recentemente um ponto que você também trouxe quando a gente fez a nossa conversa preliminar, que é o slow blogging, que pode ser um caminho também de ajudar essa desintoxicação, não é isso? Isso, no caso dos produtores de conteúdo, né? Porque Isso. acho que essas outras dicas que a gente acabou de falar, acho que elas são válidas para qualquer tipo de pessoa. Mas Perfeito. se você se coloca como um produtor de conteúdo, ou se você, mesmo não sendo um blogueiro, se sente na obrigação de postar com regularidade, existe um movimento a favor da saúde mental dos influenciadores digitais, que é o slow blog. O que é isso? Você produzir conteúdos de forma mais espaçada, sem ter essa necessidade de postar todos os dias, mas conteúdos aprofundados. Um post falando de algo mais detalhado, com uma foto mais produzida, talvez, mas que você não se sinta obrigado e não tenha a sensação que eu tive naquele momento, que eu falei, ai, que saco, eu vou ter que postar. Uhum. Então, isso surgiu justamente por causa disso, porque as pessoas estavam adoecendo. E eu tenho visto, inclusive, muitas pessoas adoecendo, influenciadores digitais, tendo os mesmos relatos que eu tive, sabe? Realmente verdade isso, gente. Isso não é balela. Claro, claro. Bom, por um uso das redes sociais em que nossas escolhas sejam escolhas, que os nossos desejos sejam, de fato, desejos, né? Eu estou muito feliz com a nossa conversa de hoje, muito feliz com essa nossa live. Acho que a gente falou de muitas coisas e, enfim, eu estou contemplado, eu poderia dizer. Você quer fazer considerações finais? Você quer trazer mais algum ponto para a gente jogar na roda? Bom, acho que a gente acabou falando um pouco menos do corpo como espetáculo, mas eu acho que é fundamental a gente trazer esse panorama sobre a internet, porque está tudo relacionado. Sim. Acho que nas redes sociais a gente acaba, para quem procura mais esse tipo de conteúdo, o corpo acaba sendo um espetáculo, no sentido de pessoas fitness mostrando o corpo e querendo definir padrões, né? E as pessoas acabam se comparando, mas tem uma outra forma do corpo que a gente não citou, que é a questão de a gente aparecer, né? Porque se a gente não aparece, a gente é esquecido. Quanto mais você grava story, ele mais aparece na frente. Tem uma regrinha lá, de 22 horas, se você gravar o story, ele vai aparecer na frente. Chegou um momento que eu tava colocando despertador para gravar story. Olha só. Perder engajamento. Então, essa questão de aparecer, a gente não vai desaparecer, a gente não vai perder a nossa identidade se a gente não estiver 24 horas online nas redes sociais. A gente precisa ter um equilíbrio e ter consciência de que esse é um universo novo e que a gente precisa saber lidar com ele. Perfeito, senhoras e senhores. Letícia, muito obrigado. Quem está aí assistindo, nós vamos ter ainda 4 outras lives. Mentira, 3. Matemática aí, né? 3 outras lives sobre alimentação saudável, autocuidado feminino e saúde mental, sobretudo nesse momento pandêmico. Letícia, que está aí, está no canal Sem Jacar aqui e no YouTube, né? Então, estaremos por aí devagar, mas sem desaparecer, não é isso? Com certeza. Bom demais. Muito obrigada pelo papo. Fiquei muito feliz de ter sido convidada para esse projeto. Nós que agradecemos. Beijíssimo para você e para todos que estão por aí. E até muito breve, né? Boa noite, pessoal. Boa noite.